Estão conseguindo ver minha tela? Sim, professor. Então, vamos lá para a terceira e última parte aqui das características morfológicas. Agora a gente vai falar um pouco sobre a estrutura. O que é a estrutura? É a organização das partículas do solo com a formação de agregado ou não, e o espaço poroso resultante desse arranjamento. Então, assim, quando a gente fala em estrutura, essa estrutura ela pode ser com agregação ou sem agregação. Todo solo, é correto eu falar, todo solo apresenta estrutura, tá? Todo solo vai apresentar. Agora, nem todo solo vai apresentar uma estrutura com agregação, tá? Então, é correto eu afirmar o quê? Que todo solo apresenta uma estrutura. E também é correto eu afirmar que nem todo solo apresenta agregação, tá? Porque existe uma estrutura chamada, conhecida como uma estrutura sem agregação, que é a não formação do agregado. Muitas das vezes a gente associa a estrutura apenas à formação de agregado, tá? No entanto, a gente tem outros dois tipos de estrutura que não apresenta agregado, como a estrutura maciça e a estrutura em grão simples. Um resumo dos tipos de estrutura que a gente pode encontrar no solo, a gente pode fazer já uma primeira divisão, aqueles solos que apresentam agregado e os solos que não apresentam agregado. Por exemplo, aqui eu tenho grupos de estrutura com agregados, então eu tenho todos esses tipos de estrutura aqui com agregação, e eu tenho esses dois tipos de estrutura aqui sem agregação. Tá? A estrutura sem agregação, ou aquela que o solo não apresenta agregado, a gente tem dois principais tipos, como os grãos simples e a estrutura maciça. A estrutura do tipo, a estrutura com agregação, nós temos diversos tipos que vocês vão encontrar no solo. Por exemplo, eu tenho a estrutura granular, que ela é dividida em granular e grumosa. Eu tenho a estrutura em blocos, que a gente já falou em algumas, quando a gente fez a avaliação daquele perfil. Esses blocos podem ser divididos em angulares e subangulares. Eu tenho estruturas laminares, cunciformes, eu tenho estrutura prismática. Essa estrutura prismática, ela pode ser dividida em prismática propriamente dita ou colunar, ele tem a forma dessa de colunas, e eu tenho a paralelepipédica, é até difícil de falar, né? É esse tipo de estrutura. Vocês conseguem observar que cada um tem um formato diferente. Então, você tem aqui a estrutura granular, ela é a forma como se fossem uns grãos. Imagina um grão de areia, só que formado por várias argilas unidas. Essa estrutura grumosa, ela já é mais. Aqui a gente não tem a presença, no Brasil a gente não tem a presença dessa estrutura grumosa, porque isso aqui é formado a partir do congelamento e descongelamento do solo. Então, aqui dificilmente vocês vão encontrar essa estrutura grumosa. Estrutura em blocos, você tem os angulares e subangulares, é como se você estivesse em blocos mesmo, ali dados. Você tem como se fossem uns quadradinhos ali, uns cubos. Então, esses cubos, eles podem ter as arestas vivas, que seriam esses cantos, que são conhecidas como angulares, ou essas arestas não são tão vivas, são mais arredondadas, essas quinas, esses cantos, que são os blocos subangulares. Você tem o formato de lâminas, tem esse formato aqui com ciforme. A prismática, você já tem já como se fosse um prisma aqui, como se fosse algumas colunas, tá? A prismática, você tem também essas arestas vivas e a colunar é mais arredondada, beleza? A paralelepipédica, ela é parecida com a prismática, no entanto, ela é como se fosse uma prismática deitada, beleza? Grão simples, imagina vocês pegarem uma mão cheia de areia. Aquilo ali é a estrutura sem agregação do tipo grão simples. Então, isso aqui já é uma dica. Se eu tenho uma estrutura do tipo grão simples, provavelmente eu vou ter uma textura o quê? Arenosa. Maciça é bem semelhante àquelas massinhas de quando a gente brincava lá na infância, lá quando a gente era criança, aquelas massinhas. Aquilo ali é praticamente a representação de uma estrutura maciça. Alguns pontos é interessante a gente falar. Por exemplo, estrutura maciça. A gente vai encontrar principalmente nos gleisolos, aqueles solos que são
influenciados ali pelo lençol freático, vocês vão ter coloração mais acinzentada. Estrutura grão simples, solos mais arenosos, então você vai ter um baixo armazenamento de água, você vai ter uma alta drenagem. Estrutura granular, esse aqui é influenciado, elas são bem redondinhos. Essa estrutura granular é quando vocês puxam um capim ou vocês puxam uma planta que vai cair naquelas bolinhas. Aquelas bolinhas ali, a gente pode falar que são estruturas com agregado do tipo granular, são aquelas bolinhas. Tá? Eles são os agregados. E essa estrutura, ela é característica de horizonte superficial. Por quê? Ela é característica de atividade biológica, sistema radicular crescendo, micro-organismo, matéria orgânica, decomposição, transformação dessa matéria orgânica, macro, meso e microfauna. Então, essa estrutura granular ela é característica de horizonte superficial. Tá, ok? Estrutura prismática, principalmente aqui a colunar. Quando a gente tem altos teores de sódio, por exemplo, no solo, esse teor de sódio ele vai dar esse jeitão aqui de estrutura colunar. Então, quando vocês estão avaliando um solo e encontra estrutura colunar, você pode ter a certeza ali que você tem altos teores de sódio presente nesse solo. Grão simples. A gente consegue observar aqui, ó. Aqui, por exemplo, é um perfil do neossolo quartzarênico. Esse neossolo quartzarênico, como o nome diz, ele tem altos teores de quartzo. Então, você tem mais arenosos. Se a gente der um zoom, se a gente conseguir aproximar e observar bem de perto esse solo, vocês vão encontrar o quê? Esses grãos de quartzo. Esses grãos de quartzo, eles vão estar o quê? Entre 2 milímetros e 0,05 milímetros. Ou seja, eu vou classificar esse solo como areia, né? Classificar o solo não, desculpa, a gente vai classificar esse horizonte em termos de textura, do horizonte com alto teor de areia. Então, vocês vão ter uma textura mais arenosa. A estrutura maciça, como eu já falei para vocês, você tem esse jeitão aqui, principalmente, né? Então, você vai encontrar essa estrutura maciça geralmente em solos que apresentam o quê? Uma influência do lençol freático. Vocês forem ver aqui, você não consegue separar as estruturas, tá? Um exemplo, aqui vocês conseguem ver aquelas bolinhas que eu falei para vocês, ó, o sistema radicular se desenvolvendo. Então, aqui você tem também uma estrutura granular. Como eu já falei, a estrutura granular, olha só as bolinhas. Aí vocês lembram, quando puxa uma planta e começa a cair essas bolinhas. Então, ali você tem o quê? Uma estrutura com agregação do tipo granular. Então, você tem vários tipos. O que dá para confundir um pouco é a estrutura em bloco. Só que a estrutura granular, você consegue observar que ela é mais arredondada, por exemplo, do que os blocos. Então, você tem aqui uma estrutura granular e aqui embaixo nós temos blocos subangulares, que são mais arredondados também. Aqui alguns exemplos. Lembra quando eu falei para vocês da estrutura pó de café, microagregados? São essas partículas bem menores aqui. Ó. Isso aqui também são agregados, tá? São micros agregados. Então, quando você faz análise textural, você pode confundir esses microagregados aqui com partículas de areia, porque elas são bem redondinhas. Então, você tem microagregados do tipo o quê? Estrutura granular. Aqui um exemplo, né, dessa estrutura granular, influência da matéria orgânica, influência do sistema radicular. Então, você tem uma intensa atividade biológica e você vai ter solos com mais estruturado. E aí, galera, a gente começa a pensar assim, além em termos de manejo. Por que é interessante a gente sempre deixar a cobertura do solo, deixar diferentes culturas? Por que é interessante a gente trabalhar com rotação de cultura para esse sistema radicular ir em profundidade, para melhorar a estruturação do solo? É justamente por isso. Se você tem essa estrutura granular, você tem uma grande formação de microporos. E você tem uma alta drenagem em função da formação desses agregados no formato mais arredondado. Então, você tem uma facilitação na passagem da água. Então, facilita a drenagem dessa água presente nesse solo. Então, quando você trabalha com culturas que o sistema radicular vai mais profundo,
você tem uma melhor estruturação em profundidade. Imagina vocês terem essa estrutura granular até lá 2 metros de profundidade. Você tem matéria orgânica, você tem atividade biológica a 2 metros de profundidade, você vai ter altos teores de microporo, altos teores de macroporo. Então, ao mesmo tempo que você vai ter uma boa drenagem, você vai ter também um bom armazenamento de água. E aí vocês começam a entender o porquê de manejar esse solo em profundidade. Nós temos aqui mais duas estruturas, como os blocos angulares. Tá vendo? Ó, já aparece mais um dado, como se fosse um cubo aqui, ó. Essa aqui você consegue observar que tem arestas vivas, tem essas quinas. Os subangulares já são mais arredondados, tá? O que pode confundir com a estrutura granular. Aqui nós temos os blocos angular, aqui a linha de fraqueza, né, que vai formar esse bloco. Aqui blocos angulares, estão vendo? As quinas, né? As arestas, que nós chamamos de arestas vivas. Mais alguns exemplos. Estrutura prismática. Diferente do bloco, o bloco você tem como se fosse um cubo. Aqui não, você tem um prisma. Estão conseguindo observar que existe aqui, é como se fosse uma coluna. Então, essa aqui seria a estrutura prismática. Você tem, é como se fosse praticamente uma coluna. Tá? Não confunda a estrutura prismática em si com a estrutura colunar. A estrutura prismática é uma estrutura prismática e a estrutura colunar também é uma estrutura, é um tipo de uma estrutura prismática. A diferença é que a estrutura prismática, você tem esse jeitão, também com arestas vivas. A estrutura colunar não, já é mais arredondada. Isso tem um exemplo mais à frente para vocês verem. Aqui mais um exemplo de uma estrutura prismática. Estão observando aqui a linha de fraqueza. Aqui foi retirada uma estrutura prismática. Interessante, quando vocês olham de cima o solo, vocês conseguem observar o quê? Essas divisões aqui, ó, essas rachaduras. Essas rachaduras são as linhas de fraqueza dessa estrutura prismática. Mais uma vez, quando a gente vai no perfil do solo e faz a abertura, faz a limpeza, muitas das vezes vocês não vão encontrar isso aqui, dessa maneira. Vocês vão ver o quê? Liso. Então, quando vocês chegarem ao perfil do solo, vocês têm que observar o ambiente. Em cima, quando vocês olham onde vocês estão pisando, vocês conseguem observar isso aqui, ó. Aqui na região da Unemate, a gente tem solos com estruturas prismáticas. Então, no período da seca, você consegue observar essas rachaduras na superfície do terreno. Então, isso já é um indicativo que você vai encontrar uma estrutura prismática. Quando vocês olham lá o corte de estrada, vocês também conseguem observar isso. Então, mais uma vez, a importância da análise do perfil do solo, não apenas avaliar aquela trincheira, mas o ambiente como um todo. Aqui nós temos uma outra estrutura prismática, né, retirada aqui do latossolo, com caráter retrátil. A gente tem bastante aqui na nossa região esses latossolos, que apresentam essa estrutura prismática. Tá? Aqui vocês conseguem observar, ó, grande quantidade de raízes, bastante atividade biológica. Então, provavelmente aqui nesse horizonte superficial, vocês vão encontrar o quê? Estruturas do tipo granular. Então, se vocês observarem um solo, ele pode apresentar diferente tipo de estruturas, tá ok? E dentro do mesmo horizonte, você pode ter mais de um tipo de estrutura. Aqui nós temos uma outra estrutura prismática, mais do tipo colunar. Então, você consegue observar que ele é mais arredondado. Olha aqui, essa ponta mais arredondada aqui, tá? Isso é presença de sódio. Então, geralmente, esses solos eles vão ser classificados como planossolo nátrico. Você tem uma grande influência de sódio presente nessa camada. Então, a presença do sódio é que faz com que ocorra essa formação dessa estrutura colunar. Aqui mais dois exemplos, bem arredondado. Então, você chegou no perfil, vocês viram que aqui não foi feita a abertura da trincheira. Então, vocês chegaram nesse ambiente, viram que tem essa estrutura colunar, vocês já fazem a anotação. Que, ó, essa estrutura aqui, quando vocês fizerem a limpeza, ela já vai ficar parecida com isso aqui, ó.
Tranquilo? Olha só essa outra aqui, ó. Olha o tamanho dessas colunas. Tá? Isso aqui é uma típica estrutura colunar, também no planosolo nátrico. A paralelepíptica, eu falei para vocês que ela é bem semelhante à estrutura prismática, no entanto, ela é mais deitada. Tá vendo? Aqui você tem a estrutura prismática e aqui você tem algumas estruturas paralelepíptica. Então, vocês têm essa estrutura aqui, ó, como se fosse uma estrutura prismática, só que deitada. Formato de paralelepípedo, né? Estrutura laminar, então, você tem aqui a formação de lâminas. Tá vendo aqui? Mais uma formação de lâmina. Essa estrutura aqui, ela é típica de deposição, né? Deposição de camadas. É um solo que você observa bastante essa deposição de camadas são os neossolos flúvicos, que são formados a partir da cheia e seca de rio. Então, a cada cheia tem a formação, tem a deposição dessas camadas. Então, aqui também vocês conseguem observar a estrutura laminar. Vocês conseguem observar, galera, que, assim, dependendo da estrutura que vocês encontrarem, vocês já conseguem já praticamente fechar qual vai ser a classificação daquele solo. Por isso que é interessante vocês fazerem um apanhado geral de possíveis estruturas, possíveis características de textura, de quê? De como que eu posso, quais são as ordens de solos que eu posso, que geralmente eu encontro esse tipo de estrutura. Isso facilita muito vocês na hora de fazer classificação. Dependendo, quando vocês estão abrindo o perfil do solo, vocês já vão ter uma noção de qual solo que vocês vão classificar. Primeiro, pelo ambiente, quando vocês chegam no local, faz a avaliação dos fatores de formação. Aí, a partir daí, das primeiras avaliações morfológicas, vocês já praticamente já sabem qual que vai ser o solo que vocês vão ter que classificar nesse perfil. Aqui, mais uma vez, mostrando para vocês que dentro do mesmo horizonte, vocês podem ter várias estruturas. Então, você pode ter de prisma pequeno a blocos angulares, blocos subangulares. Aqui você pode ter prisma. Aqui eu mostrei para vocês, você tem uma estrutura prismática grande, muito grande essa estrutura prismática. Aqui você pode ter blocos misturados na estrutura prismática, e aqui em cima vocês podem ter estrutura granular. Então, dentro do mesmo perfil, dentro do mesmo horizonte, você pode ter diferentes tipos de estrutura. Isso é normal vocês encontrarem. Beleza? Professor. Oi. Para esse tipo de solo, tem uma cultura apropriada para isso ou não interfere? Não necessariamente. Assim, aqui nesse caso, você vê que você tem bastante microporo dentro desse prisma, e você tem aqui, ó, bastante macroporo. Então, esse solo aqui, teoricamente, você tem um solo que é bem estruturado. Então, você tem estruturado, você tem grande quantidade de macroporo e você tem grande quantidade de microporo. Ou seja, mesmo tendo uma alta precipitação, você não vai ter problema de saturação desse solo, porque ele vai ser um solo bem drenado. É que parece que olhando aparentemente assim, parece ser tão duro que às vezes até eu penso que é difícil ter um crescimento radicular da planta mais dificultoso, entendeu? Não, nem sempre isso ocorre. É só você ver. Entendi. Os nossos solos aqui, eles vão apresentar esse jeitão aqui, ó. Tá, eu diria que menos matéria orgânica, mas vão ter esse jeitão aqui, solos bem vermelhos, apresentando essas estruturas. Então, vocês vão observar essa estrutura, e aí você vê que, fisicamente, os solos presentes aqui na região do Cerrado, principalmente os latossolos, eles são perfeitos, tá? O único problema seria o quê? A questão de fertilidade do solo, que é facilmente corrigido, com calagem e adubações. Beleza? Tá. Entendi. Obrigado, professor. Nada. Aqui, mais uma vez, mostrando, né, você tem estrutura maciça, aqui embaixo, né, um solo sem agregado, do tipo maciço, né, uma estrutura do tipo maciça. Aqui você pode ter blocos angulares, blocos subangulares, chegando a ter prisma, e você pode ter aqui na superfície estruturas
é do tipo granular. Então, é uma mistura de estruturas que os solos vão apresentar. Beleza? Ele pode apresentar apenas um tipo de estrutura ou mais de um tipo de estrutura. Como vocês viram lá, algumas horas eu falei para vocês grande, muito grande, pequena. Como que é feito isso? Também pelo manual. Você pega, por exemplo, para a estrutura laminar, você tem essas diferenças aqui. Estrutura granular, você também tem essas diferenças. E aí, a partir do tamanho dessa estrutura, vocês fazem a classe. Então, você tem de muito a pequena, pequena, média, grande, até muito grande. Tá? Vocês observam aqui, ó, o que seria uma estrutura granular muito grande? Maior que 10 milímetros. Eu vou pegar uma régua e ficar medindo? Não, galera, vocês, no manual, vocês vão pegar, na própria carta de cores de Monson, tem uma parte lá que mostra o tamanho da estrutura. Então, vocês vão pegar esse agregado e vão utilizar o gabarito presente no manual. Então, chegou lá, vocês conseguiram qual? Ele está nesse tamanho aqui ou maior. Então, se ele está nesse tamanho aqui ou maior, ele vai ser classificado como muito grande. Aí, vocês pegaram, vamos supor, ele está aqui, ó, desse tamanho. Se ele está nesse tamanho, ele está o quê? Entre 2 e 5 milímetros. Então, você tem uma estrutura, uma classe dessa estrutura granular de tamanho médio. Beleza? Aqui você tem, por exemplo, para os blocos angulares e subangulares, também de muito pequeno até muito grande. Aqui os prismáticos. A paralelelíptica também, vocês têm então, diferentes tamanhos. Então, vocês utilizam o quê? Os gabaritos. Beleza? Eu costumo dizer que, assim, às vezes, eu não sei se eu vou trabalhar com a área de solos. Mas existem algumas literaturas que é interessante a gente ter na nossa biblioteca pessoal. Por exemplo, eu trabalho com solos, eu sempre trabalhei com solos, mas eu tenho um manual de fitopatologia, eu tenho um manual de entomologia, então eu tenho solo, planta, atmosfera. Então, assim, é interessante a gente ter algumas literaturas para uma hora que a gente precisa, a gente conseguir consultar. E aí eu recomendo demais vocês terem esse manual, porque uma hora ou outra vocês vão precisar ir no campo e classificar esse solo. E aí, quando isso acontece, vocês precisam ter esse manual de descrição e coleta do solo do campo. Então, ele é uma literatura que eu aconselho muito todos terem, tá? Mesmo aqueles que não vão trabalhar, porque numa emergência, vocês precisarem, imagina, surge a oportunidade de vocês classificarem um solo, e aí a empresa quer que vocês façam isso no máximo em 7 dias. Imagina vocês terem que esperar para comprar, para chegar, para depois vocês terem um livro para poder fazer o trabalho. Então, existe alguma literatura que eu recomendo, tá? E eu não recebo R$ 1 por fazer propaganda, tá, galera? Consistência. É o termo usado para designar as forças de coesão e adesão entre as partículas do solo conforme a variação do grau de umidade. O que é isso? Ação e reação. Essa reação do solo a uma força aplicada, ela vai depender do teor de umidade. Então, essa consistência ela é avaliada em 3 teores de umidade, como seco, úmido e molhado. O que seria a seca? Vocês vão pegar um agregado, do jeito que vocês pegaram ele no campo, entre o polegar e o indicador, vocês vão exercer uma pressão. E aí vocês vão ver qual é a reação que esse agregado teve em relação à pressão, à força que vocês exerceram. Tá? Essa reação ela pode ir de solta a extremamente dura. Tá? Por exemplo, peguei o agregado e apertei. O que seria uma solta? Ele não é coerente entre o polegar e o indicador. O que seria extremamente dura? Extremamente resistente à pressão, não pode ser quebrado com as mãos. Então, você apertou, está apertando e não consegue quebrar, significa que você tem o quê? Uma extremamente dura. E aí você tem uma variação de solta, macia, ligeiramente dura, dura, muito dura, extremamente dura. Essa aqui também é uma análise que é bem interessante. Quando acabar esse semestre e voltarem ao semestre presencial, eu aconselho vocês virem me procurarem um dia no laboratório de solos para eu demonstrar para vocês. Que é bem interessante, é bem legal fazer essas análises no laboratório. Úmido.
Mesma coisa, vocês vão pegar o agregado e aí vocês vão colocar um pouco de água. Vai umedecer esse agregado. E aí vocês vão fazer a mesma coisa. Entre o polegar e o indicador, vocês vão pressionar. Qual foi a reação que esse agregado teve a essa pressão? Ela vai de solta a extremamente firme. O que seria solta? Ela não é coerente. O que é extremamente firme? O material do solo somente se esborroa, né, somente se destrói sob pressão muito forte. Não pode ser esmagado entre o indicador e o polegar e deve ser fragmentado pedaço por pedaço. Então, vocês não consegue, às vezes, quebrar entre o indicador e o polegar, mas você consegue colocar entre a palma da mão e aí vocês conseguem quebrar esse material. Então, esse material seria classificado como extremamente firme. Tá? Mais uma vez, como eles podem ser classificados como solto, muito friável, friável, firme, muito firme, extremamente firme. Um conselho que eu dou no laboratório, quando vocês estão fazendo essa análise, é sempre trabalhar com o quê? Com os extremos. Tá? Ele é solto, ele é extremamente firme, é muito friável, é muito firme, até vocês encontrarem a classificação. O solo, quando está molhado, quando essa consistência do solo é avaliada com solo molhado, vocês têm duas propriedades para fazerem a avaliação, que é a plasticidade e a pegajosidade. Como que é feito isso? Primeiro, vocês têm que ter um material praticamente em terra fina seco ao ar. No entanto, vocês podem pegar esse material, quebrar os agregados. Tá? Depois que vocês tiverem esse material sem agregados, vocês vão umedecer, né? Sempre tomando cuidado para não colocar água demais. E depois de umedecer, vocês vão colocar um pouco mais de água até formar uma pasta. A partir dessa pasta é que vocês vão fazer essa avaliação da plasticidade e pegajosidade. Plasticidade, como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aquela massa e tentar fazer um fio. E a partir desse fio, das características desse fio, é que vocês vão fazer essa classificação. Ela vai ser classificada como não plástica até muito plástica. Por exemplo, fiz um fio, e aí eu vejo, não plástico, o que seria um não plástico? Quando muito forma-se um fio que é facilmente deformado. Para esse exemplo aqui, vocês acham que aconteceu isso? Lógico que não. Vocês conseguem perceber que foi formado aqui um fio. Muito plástico seria o quê? Forma-se um fio sendo necessária muita pressão para deformá-lo. Então, quando você faz essa cobrinha aqui que você pega e faz uma pressão, é difícil você ter o quê? A ruptura. Então, quando você não tem essa ruptura, significa que você tem muito plástico. No laboratório, eu costumo também fazer o quê? Mandar eles formarem um anel. Então, se você consegue pegar essa cobrinha aqui, esse fio, e girar ele no formato de anel e ele não se romper, você tem o quê? Uma estrutura muito plástica. Da mesma forma, você tem o quê? As distintas classificações. Não plástica, ligeiramente plástico, plástico, muito plástico. Pegajosidade. Vocês vão pegar o material e aí, ao invés de fazer uma cobrinha, vocês vão pegar entre o polegar e o indicador e vão abrir. Vão separar entre o polegar e o indicador e vão avaliar como que como que seria a aderência desse material entre o polegar e o indicador, tá? Essa aderência, ela vai ser classificada de não pegajosa até muito pegajosa. O que seria um não pegajoso? Após cessar a pressão, quando você separa o polegar do indicador, você não verifica praticamente nenhuma aderência da massa ao polegar indicador. Muito pegajosa significa o quê? Após a compreensão, o material adere fortemente a ambos os dedos e alonga-se perceptivelmente quando eles não são afastados. Tranquilo? Então, lembrando, não vai ficar colado o dedo de vocês, tá, galera? Não é super bond, não vai ficar colado, mas você consegue ver que parte do material ficou em cima e parte do material ficou embaixo. Então, quando isso acontece, vocês vão classificar como muito pegajosa. Beleza? Cerosidade. A cerosidade é o aspecto brilhante, tá? Na superfície dos agregados. Então, você tem o quê?
é como se fosse passado uma cera na superfície do solo ali nos agregados. E isso é feito em função do quê? Em função da deposição das argilas. Deposição das argilas onde? Na superfície desses agregados. Então, vocês conseguem observar aqui ó, um aspecto que é ceroso, tá? Então, como se fosse passado uma cera. Então, essa característica aqui nós chamamos de cerosidade. Ela pode ser classificada em relação ao contraste quanto ao revestimento. Contra o contraste, você tem fraca, moderada, forte, quanto o revestimento pode ser pouco comum e abundante. O que é importante vocês terem ideia da serosidade? Se tem serosidade, significa que a argila foi depositada na superfície desse agregado. Para a argila ser depositada na superfície desse agregado, você tem que ter um alto teor de argila dispersa em água, uma argila natural. Então, essa argila não pode ser floculada, ela tem que ser o quê? Dispersa, a argila natural. Beleza? Porque se essa argila não tiver dispersa, se ela não conseguir entrar na solução do solo, se ela não fizer parte da solução do solo, está na fase líquida, você não vai ter essa deposição da argila na superfície desse agregado. E isso é muito interessante, porque quando você trabalha com classificação, você pode ter uma noção de como que está os teores de argila, o tipo dessas argilas, se ela é uma argila dispersa ou se ela é uma argila floculada. A argila floculada seria como se ela não diluísse na água. Então, pode passar água e essa argila não vai acompanhar na água. Se isso acontece, vocês não têm essa deposição na superfície dos agregados, então você não vai ter serosidade. E isso é característico de quê? De solos altamente intemperizados, como, por exemplo, os latossolos, o tipo de argilas que tem no latossolo. O tipo de argila do latossolo, você não tem uma argila dispersa em água. Então, você tem uma argila floculada, altos teores de argila floculada. Então, o alto grau de floculação dessa argila não vai fazer com que ocorra a formação de quem? Dessa serosidade. Ou seja, se eu tiver uma alta serosidade num solo, significa que provavelmente eu não vou encontrar ali um latossolo. Beleza? E aí você já começa a pensar em termos de classificação. Lembra daqueles solos que podem apresentar como uma subsuperfície de argila? Então, se eu tenho um horizonte BT, significa que a argila foi acumulada naquele horizonte. Veio a argila provavelmente de cima e foi acumulada na parte subsuperficial, na parte baixa desse horizonte. Ou seja, então você pode ter grande chance de encontrar o quê? Essa serosidade. E aí você pode ter ali, por exemplo, horizontes que apresentam solos que apresentam esse horizonte BT, como, por exemplo, os nitossolos e os argissolos. Tá? Então, se eu encontrei serosidade, é um indicativo ali que eu vou ter um nitossolo ou um argissolo. O que vai diferenciar um do outro? A intensidade da deposição de argila. Se eu consigo perceber essa serosidade de cima a baixo, eu tenho grande chance de eu ter ali um nitossolo. Por quê? O nitossolo, mesmo apresentando um horizonte BT, o teor de argila em B dividido pelo teor de argila em A, ele pode chegar no máximo a 1,5. Se ele ultrapassar 1,5, significa que eu não vou ter um horizonte nítico, eu vou ter um horizonte BT textural. Então, ali eu vou ter um horizonte provavelmente que vai classificar esse solo como um argissolo e não como um nitossolo. Muitas informações, né, galera? Aqui nós temos outras formações, né, da serosidade. Aqui outros, mostrando essa serosidade. Aqui outros, agregado mostrando serosidade. Aqui no campus a gente tem uma parte aqui que a gente consegue observar bastante essa serosidade. Aqui nós temos um nitossolo vermelho demonstrando serosidade. Há muito cuidado na hora de fazer essa avaliação, porque quando a gente passa aqui a pá reta ou a enxada para poder limpar, você acaba perdendo um pouco a visibilidade dessa serosidade. Então, é interessante vocês retirarem um agregado e fazerem essa avaliação, como esses exemplos aqui.
um outro litossolo vermelho, apresentando a serosidade. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, galera, é que, assim, é muita informação e vocês precisam se dedicar. Por exemplo, às vezes a gente não consegue associar todas essas informações, mas aí a gente viu que existem várias características morfológicas, e essas características morfológicas, elas estão interligadas entre si. Por exemplo, eu tenho um solo com textura arenosa. Esse solo com textura arenosa, ele vai ter grande quantidade de areia, correto? Se ele tem grande quantidade de areia, vocês acham que ele vai formar agregado? Não, ele não vai formar agregado. Então, se ele não forma agregado, ele vai ter uma estrutura sem agregação. Ele não vai apresentar blocos, ele não vai apresentar prisma. Quando a gente faz a consistência desse solo, que tem uma textura arenosa e que não vai apresentar agregado, que vai apresentar a estrutura do tipo grão simples, a plasticidade e a pegajosidade deles, vocês acham que vai ser muito plástico, muito pegajoso? Provavelmente não. Provavelmente não. Com certeza não vão ser plástico nem pegajoso. Porque você tem uma grande quantidade de mineral primário. Você tem uma grande quantidade de quartzo. Então, o que eu quero que vocês façam é tentar interagir essas informações, todas essas informações. Vocês não vão encontrar um solo com textura arenosa e lá na consistência vai ser muito plástico e muito pegajoso. Por quê? É impossível, porque as propriedades mineralógicas elas vão influenciar diretamente essas características morfológicas, como a gente falou lá nas aulas de mineralogia. E para isso, galera, tem que se dedicar. Por exemplo, eu consigo ter acesso ao que um relatório que vocês estão acessando. Eu coloquei essas aulas, se eu falar para vocês que nem 30%